Olá, seja bem-vindo a mais um Pod Café, o podcast dos empreendedores. Hoje estamos trazendo aqui uma pessoa maravilhosa, uma empresária nata, talvez a primeira mulher que tenha ido aos Estados Unidos, a primeira garcense que tenha ido aos Estados Unidos. E como a gente pode dizer hoje, hello, Mariane. Bom dia. Bom dia, good morning. Tudo bem, Fábio? Good morning. Bom, estou muito feliz hoje. Eu até estava conversando aqui que eu estou extremamente feliz de estar fazendo essa entrevista, porque essa pessoa que nós vamos entrevistar hoje fez muita diferença na minha vida e eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse sido acolhida por ela. Isabel Baracá, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mariane. Obrigada, Fábio. Um prazer estar aqui. Francamente, eu estou surpresa de vocês terem me convidado, porque eu não acho que eu tenho muita coisa para contar, entendeu? Minha vida realmente foi aqui em Garça, mas vai ser muito gostoso a gente conversar, porque a Mariane foi minha aluna desde pequenininha, né? Eu acho que você cresceu ali dentro da escola e teve as experiências daí de viagem, tudo, né? Através do CCI. Tudo que o CCI fazia, eu ia. Ia, exatamente. Isso foi abrindo caminho, né? E querendo conhecer o mundo e tudo mais. E aí, hoje estamos aqui, né? Para conversar. Obrigado pela presença. Obrigada. Mas, Mariane, nada melhor que começar um podcast tomando aquele cafezinho. Então fala para nós daquele cafezinho de alguém chamado José Carlos de Moraes Filho. Quem que é esse? Ainda bem que você falou o nome dele, porque eu conheço ele só como Zito. Eu até anotei aqui, ó, o nome dele para eu falar. Olha, esse café especial de hoje é o Café Aroma. É um café produzido, torrado em Garça. Ele é um café especial maravilhoso. O Zito tem uma história muito bonita. Quem quiser conhecer, é muito legal. Ele é um empresário, sempre foi um empresário. Ele é um engenheiro civil. Trabalhou por muitos anos na área de cimento, lá na região de Campinas. Ele se aposentou e decidiu que era hora dele iniciar sua trajetória com o café. Seus avós, seus pais sempre foram fazendeiros e ele deixou essa vida rural para ir atrás dos seus sonhos, mas aí depois que se aposentou, ele foi buscar o seu hobby e hoje temos aqui o Café Aroma, um café muito bom, muito saboroso, então convido você que ainda não experimentou a experimentar o Café Aroma. Um café muito bom, viu? É da Torrefação Lugos. Você sabe por que Lugos? Não. É o nome dos filhos dele, a Luísa e o Gustavo. Então, o Zito fez a Torrefação Lugos. Zito, parabéns. Excelente café, o Café Aroma. Muito bom mesmo. Gente, eu tô ansiosa para começar a conversar com a Isabel. Vamos começar com a Isabel. O inglês hoje fica por sua conta. Viu? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Pod Café. É uma satisfação muito grande conversar com você. E olha que nós recebemos aí, todos que a gente falou, olha, nós vamos receber lá no Pod Café a Isabel. Não teve aquele que não falou, nossa, adoro, ela é maravilhosa, gosto muito. Falava assim, nossa, vamos ficar 2 horas conversando. É isso. Não, eu é que estou, nossa senhora, uma delícia vir aqui conversar com vocês. Deixa eu dar um pitaco no café. Olha, uma das coisas, meu marido é cafeicultor, né? E eu vivi muito a história de Garça, de café e tudo mais. E você sabe que uma das coisas que mais eu pegava, quando eu viajava, eu chegava e falava, Albertinho, não me conformo. A gente vive, na ocasião, eu não sei hoje, era a maior região cafeicultora do Brasil. Eu ia para fora, eu tomava café com canela, café com amêndoa, café com não sei o quê, com gengibre. Chegava aqui, só cafezinho preto, no Brasil não tinha nada, não se falava nada. É verdade. E é muito recente essa questão do café especial. Agora, de uns anos para cá, eu vejo Garça, o que tem de gente produzindo café. Eu acho isso maravilhoso. Isso é bom, né? Não, é progresso. Não é? Eu falo, nossa, o Brasil tá andando, né? Nós estamos indo para frente. Foi bom que Garça virou uma cidade industrial, mas o café conseguiu inovar, encontrar inovação. O café é diferenciado. Exatamente. Porque não era, né? Então, agora o café é diferenciado. Eu vou ao supermercado, eu vejo várias marcas. É muito e gostoso eu vou comprando, para experimentando. Uma delícia. Muito bom, muito bom. Isabel que criou aqui em Garça a escola CCI, a Escola de Idiomas CCI. Vamos começar lá, Isabel. É garcense, nasceu aqui? Nasci em Garça em 45.
E eu brinco que, nossa senhora, né? Quanta idade, eu falo que eu vou ao médico, o atendente está ali, ela fala, quando nasceu? 11 de junho de 45. Ela levanta o olho e olha assim para ver quem é. Que está esperando ver uma velhinha, né? Aí eu falo, é 45 mesmo, mas... Então, nasci aqui. A cidade era pequenininha e eu ouvi muitas histórias. Por exemplo, minha mãe conta que não tinha geladeira. Que quando precisava comprar cenoura ou maçã, tinha que ir a Marília, em estrada de terra. Poxa vida. Então, as pessoas não avaliam o que foi o progresso do Brasil em poucos anos. Né? O Brasil cresceu muito. A velha história de viajar. Você viaja, a cidade tem 2.000 anos, 3.000 anos. Nós temos 90. É verdade. Garça tem 90 anos, gente. É um bebê. Em termos de humanidade, em termos de história, é um bebê. Né? Então, tudo está se fazendo no Brasil, porque se você considerar que a gente ficou 200 anos parado. Parado, na né? verdade. Sim. Aí que começou. Então, a gente tem que dar tempo ao tempo. Respeitar, né? Respeitar, que as coisas, se Deus quiser, vão andar. Quando você cresceu, quais escolas tinha aqui em Garça? Então, Garça, a escola pública era maravilhosa, né? Na ocasião, os professores muito cultos, preparados. Eu fiz grupão e o mar. Né? O grupão até o 4º ano primário. Daí tinha exame de admissão. A gente tinha que prestar um exame para poder entrar na 5ª série no Ilmar. Fazia esse exame de admissão, um vestibularzinho. Nossa. E aí entrava no Ilmar, aí fiz o Ilmar até o 8º ano, que seria... Isso. Agora misturou até o 8º ano, exatamente. Aí eu estava cursando, terminando o equivalente à escola normal, colegial, etc., quando veio um pessoal do Rio de Janeiro, eu até falei o nome errado, era AFS, American Field Service. O American Field Service foi um serviço que surgiu após guerra, pós-45, que o mundo estava detonado, a finalidade era unir os países, mostrar para as pessoas que, embora as pessoas sejam muito diferentes, elas são muito iguais, entendeu? E eles vinham e eles iam escolhendo pessoas que eles achavam que tinham um perfil, eu não sei que perfil, tá? Né? Para viajar. E esses exames foram em Marília. A gente ia para Marília, passava por uma banca, entendeu? E iam nos examinando. Como nós estamos fazendo aqui? Conversavam, acho que falavam de escola, cidade, que você fazia. E olha, eu me meti aí para Marília, você nem me pergunte como, nem porquê, entendeu? E eu comecei a fazer e passar. E aí tinha entrevista, daí me chamavam para outra, eu ia. Uma turma foi. Ia para outra entrevista. Bom, depois de uns 3 meses, sei lá disso, vieram aqui na casa do meu pai e falaram, olha, tua filha foi aprovada. Não acredito. Foi assim que aconteceu? Ela foi aprovada para ir para os Estados Unidos, passar 1 ano lá estudando. E seu pai quase infartou. Infartou, né? Entendeu? Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 16 para 17, né? Puxa. Aí, tinha que pagar a passagem, que era super caro na ocasião. Eu lembro que meu pai dividiu em várias vezes, porque a estadia e a escola, como é o intercâmbio, eram de graça. Então, na verdade, era um antigo intercâmbio. Só que o intercâmbio hoje em dia é uma coisa mais comercial, né? A finalidade era outra. Aí, vai, não vai, né? E agora? Você sabe que as pessoas iam na minha casa e falavam para minha mãe, a senhora é louca. Como a senhora vai deixar sua filha? Não, eu imagino. Eu também. Ficar 1 ano fora, não tinha, né? Não existia isso. Porque naquela época você ficava fora, não tinha comunicação. Mariane, cartinha que levava 15 dias para chegar, daí eles respondiam, e a nova cartinha, até na minha casa americana tinha um lugar assim na entrada, que quando eu chegava da escola eu olhava para ver se tinha carta. Sabe aquele verde e amarelo daquelas cartinhas aéreas? Entendeu? Aí tinha carta. Então aí que eu ia ter as notícias da família, aí eu escrevia de volta, era só isso. Eu fiquei... Então, assim, resumindo, daí minha mãe era professora e minha mãe era muito preparada. Ela falou, não posso tirar isso de você, porque se eu não permitir que você vá, você vai me cobrar pro resto da vida.
entendeu? Era muito pra frente, Ela né? era muito para frente, é. E aí, vai. Bom, para aí foi outra história, porque vocês avaliam... Sabia Não falar existia. alguma coisa em inglês? Olha, eu fazia escola pública, você imagine meu inglês. Né? Eu acho que eu sabia verbo be, né? E mais nada. Mas engraçado... Porque na é época que, não tinha gente também, professores... olha, tinha um que sabiam professor muito aqui, inglês. o Shinichi, que era um japonês, ele era maravilhoso, porque ele era, assim, daqueles entusiasmados. À noite, para dormir, ele punha o radinho de pilha na BBC de Londres, ficava ouvindo, sabe? E tinha... Então, assim, na verdade, eu não fui a primeira garcense. Teve a Lucelena Alves, que foi pelo Rotary antes de mim, e teve a Claude Renault, que inclusive mora nos Estados Unidos, que também foi pelo EFS. E nunca mais voltou, mora lá, é casada e teve filhos. Legal. Então, eu fui a primeira, vamos dizer assim, adolescente que foi. Né? Então, aí ficou. Vai, não vai? Bom, vai. Bom, como é que vamos? Não tinha avião para os Estados Unidos de São Paulo. Meu pai precisou ir para o Rio de Janeiro, me levar, eu, meus irmãos, minha mãe, socando para o Rio de Janeiro, entendeu? Para eu tomar avião lá. Quantas horas de viagem daqui pro Rio naquela época? No Rio, a estrada aqui não tinha asfalto. Até Bauru, eu acho que até Botucatu não tinha asfalto. Foi de carro, não foi de trem? Não, de carro. carro. Fui de carro. Nossa, as estradas deviam ser Não, maravilhosas. era um horror, gente. Se chovia, atolava tudo aqui Nossa. para Bauru. Então, você vai, é uma aventura, né? Se você pensar... Se parar pra pensar... né? E eu fiz a coisa, realmente não pensei nem um minuto, vou ou não vou. Eu vou. Na hora que eu ganhei, eu falei, eu vou. Entendeu? Bom, aí tomo o avião, eram 300 brasileiros indo. E alguns paulistas, eram 7 ou 8 paulistas só. E a maioria, filhos de políticos nordestinos. Era filha do deputado, quer dizer, desde aquela época, entendeu? Já tinham mordomias, vamos dizer assim, entendeu? Então, bom, aí fui e caí em Chicago, gente. Chicago, segunda maior cidade norte-americana. Então, você imagine o choque cultural de sair de Garça e cair em Chicago, né? Uma metrópole, uma cidade imensa. Eu fiquei num subúrbio, Park Ridge, porque lá, igualzinho você vê em filme. Tem o centro, a cidade grande, os subúrbios, né? Você morou lá, você sabe. Subúrbio, você tem todas as regalias no sentido de conforto, né? As casas têm jardim grande e tudo mais, tudo aquilo. E eram 6 pistas, gente, isso eu fui em 63. Eram 6 pistas indo de manhã, 4 pistas iam de Park Ridge para Chicago, 2 vinham de Chicago para Park Ridge. À tarde invertia. 4 pistas vinham de Chicago para Park Ridge, 2 para lá. Então você já veja o fluxo que já era. Em 63. 63. E você saiu daqui numa estradinha de chão para ir até o Rio de Janeiro. Entendeu? Então, quando eu cheguei lá, sem brincadeira, fez toim, entendeu? Não é? Porque, gente... É uma diferença cultural muito grande. É demais. E veja bem, eu não falava a língua. Então, eu cheguei no aeroporto, estava a minha família lá, ela tinha um cartaz assim, Isabel, tua família americana te espera acá. É algum professor que escreveu. Né? Então, eu fui lá, né? Daí me receberam. Fala, né? Esse momento Você Você crucial, pensou, né? o que eu tô fazendo aqui? Não, várias vezes durante o ano eu falei, o que eu vim fazer aqui, entendeu, gente? Porque a hora que aperta, você fala, o que eu vim fazer aqui? Eu quero ir embora, não é? Bom, aí me levaram, e tudo diferente do Brasil, porque aqui você já convida todos os amigos, vai receber o americano, faz uma festinha. Não, me levaram para a cozinha, tinha um sanduichinho, comi o sanduichinho, entendeu? Me mostraram o quarto, fui para o meu quarto. No dia seguinte, vou para a escola, escolhe as matérias, você passou por tudo isso. Sim. Né? Você mal sabe o que você quer estudar, eles meio que fazem lá o currículo para você, te dão um mapinha da escola, porque a escola era imensa, eram 4.000 alunos, gente. Nossa. E dos 4 últimos anos, que eram freshman, sophomore, junior, senior, que seria o nosso 9º ano, 1º, 2º e 3º colegial. Eu ia ser senior, então era 3º colegial. E no primeiro dia de aula, eu já tive que falar.
teve assembleia. E eram assembleias de início de aula. 1.000 alunos, cada assembleia. E a Isabel no microfone. E como que você fez? O que você falou? Hello! A minha mãe americana preparou umas palavrinhas, uma frasezinha para eu ler, entendeu? E eu li, tipo... Hello, I'm Maria Isabel Rolim de Souza Lima, que era o meu nome de solteira, né? I'm from Garça, Brasil, um negócio Aquelas apresentações assim. que tem em escola aqui, né? Exatamente. Você é presente. Entendeu? É isso aí. Então, falei, ainda dei o maior fora, porque o presidente lá das comissões, ele tinha um nome italiano, era Dan Scarola, eu nunca mais esqueci, era D-A-N, Dan. E eu peguei o microfone para perguntar se eu podia falar, e eu virei para ele e falou, damn, chamei ele de desgraçado. Nossa! Na frente da Assembleia. Sim, fez um silêncio, gente. Eu não percebi, não sabia. Claro, você não sabia o que estava falando. Meses depois eu fui perceber o que eu tinha falado. Ele ficou assim meio roxo na hora, mas ele parou, veio lá, me deu o microfone, falei minha frase. Entendeu? Então, você vê... São cada coisinha que a gente... Não, a saia justa que você passa, essa aí eu nem percebi. Entendeu? Depois que eu falei, nossa, gente, olha o que eu falei lá na frente. E você só percebe depois que você tem que ter aquele... A hora que você pega o ouvido, a hora que você começa a entender a língua. Porque você, no começo, e o aprendizado de uma língua é uma coisa interessante, porque é assim, no começo você não entende nada. Depois de um certo tempo... você vai percebendo o que eles vão falando e você vai identificando as palavras. Quando eu fui para lá, ninguém falava português, né? Então, eu fiquei, não tinha um rádio, não tinha nada. Era imersão total. E eu sou muito de estudar, eu sempre estudei. Então, eu estudava mesmo, eu pegava meus livros de escola, eu ficava lendo aquilo. Eu tive um professor de inglês muito bom e ele me orientou muito. Então, eu tinha como, assim, decorava não sei quantas palavras por dia. Eu tinha livros de gramática, eu estudava porque... Então, 3 meses depois, eu ouvia rádio o tempo todo, eu já identificava meio que o que eles falavam, só que eu não sabia o que queria dizer. Entendeu? Entendi. Eu lembro que quando eu fui, no primeiro mês, primeira semana de escola, eu fiquei assustada, porque... E você já está fazendo inglês. Eu já fazia inglês. Eu sentava aqui na minha carteira, tinha gente aqui, tudo matracando, igual a gente faz aqui, normal. Só que era em inglês. Exatamente. E era um monte de curioso, querendo saber o que eu estava fazendo ali, quem que eu era. Exatamente. E eu tinha que entender... Não entendia nada, mas eu tinha que prestar atenção em tudo que estava acontecendo, mas o professor falando, eu chegava em casa e eu ia para a cama. Exato. Depois de 8 horas da noite, você não raciocina mais, entendeu? Dá um clique no teu cérebro, que nem em português nem em inglês, não adianta, não sabe mais nada, entendeu? E tem outra coisa, quando você está em aula, aquilo é dirigido. Então, você está trabalhando um texto, você está naquele assunto, naquele texto. Quando você sai, cada um fala de um assunto. E o teu cérebro tem que identificar tudo aquilo na mesma hora. Entendeu? Então, por exemplo, você tem um alto-falante falando, o professor daí está falando não sei o quê, um vem falar de uma coisa, o outro interrompe e fala de outra. Então, porque quando você está estudando, você está direcionada num assunto. Então, isso é o que eles chamam de choque cultural. Por mais que você estude, quando você viaja, você tem o choque cultural, que é isso. Aí você tem que ir absorvendo isso devagar, o teu cérebro tem que ir identificando, entendeu? Então, leva um tempo. Depois, vai embora. Entendeu? Então, 3 meses depois, eu já estava mais familiarizada. Mas eu tinha, por exemplo, que escrever trabalho de escola. Nossa. Complicado, porque eles não facilitam porque você é estrangeiro. Você tem que entrar no ritmo deles. Não é, coitadinha da brasileira, não sabe, não, a brasileira que se vire. Entendeu? Mesmo porque eu fui entender lá que a América do Sul é nada para eles. A América do Sul, para eles, é um borrão, que é a América Latina. Do México para baixo, todo mundo é latino. Quando você é latino, é tudo igual. Então, eles não conseguem identificar o que é Brasil, o que é Peru. Uma vez um casal americano, para ser super simpático para mim, falou assim, você conhece os Smith? Falei, não conheço. Quem são os Smith? Eles estão morando no Peru, você não conhece? Falei, tá senhora, eu moro no Brasil. Quer dizer, então,
É um negócio, é complicado, né? Mas é mais ou menos, depois você pensa, o que a gente sabe da África? É um borrão, é a mesma coisa. Você sabe que tem Nigéria, que tem África do Sul, não sei o quê, África do Sul. Mas qual a imagem que você tem? Você imagina gente dançando, um deserto, animais, né? As tribos indígenas. Então, esta ideia que a gente tem da África, eles têm da América do Sul. Então, elas falavam para mim, Brasil, coffee beans, que é... coffee beans é o que eles sabem. Carnival, era carnaval, café... Acho que é só o que eles falavam. E eu acho que é Amazon. Amazônia, floresta, Amazônia. Entendeu? É o que eles sabem. Eles acham que o Brasil inteiro é a Amazônia, por exemplo? É o jungle, né? É a floresta tropical. Tá. Eles imaginam isto aqui como uma floresta tropical. Eles me perguntavam se tinha macaco na árvore, na minha casa. Né? Você fala, bom, isso em 63, mas até hoje eles perguntam. Em 2002, que foi quando me perguntaram. Em 2002 me perguntaram. Hoje tem globalização, mas tem aqueles americanos que são mais abertos, que têm essa vontade de conhecer o mundo, mas a grande maioria ainda não tem sabe. Essa ideia. Tem essa ideia. Pergunta se tem sorvete no Brasil. Não é? É tão engraçado, porque hoje em dia eu até entendo isso quando eu penso em África. Porque eu falo, bom, acho que se eu for para lá, eu vou fazer as mesmas perguntas idiotas, né, que eles Vai passar faziam. Um leão aqui? Exatamente, será que vai ter um leão aqui? Entendeu? Porque a gente não tem essa noção. O mundo, na verdade, é grande, né? Para isso aí, a gente tem ideia das coisas, mas a gente não sabe. Né? Então, assim, agora, 6 meses depois que eu estava lá, aí eu já estava familiarizada. Né? Porque você tem que aprender até o humor do país que você está indo. O humor deles é diferente do nosso, entendeu? O senso de humor é outro, a política é outra. A gente não entende os hábitos, o namoro. A forma de lidar um com o outro. Você saber lidar, vai ter um date, né? O que é um date? Então o rapazinho vem te pegar, vai de carro, vai sair. Até mesmo dentro de casa, não sei se aconteceu isso com você, mas eu sofria muito. Eu demorei para entender que as pessoas da minha família não vão me dar oi todo dia. Exatamente. Eles estão levando a vida deles. Você está inserida no contexto deles. A minha irmã chegava em casa, eu falava... O dia que eu falava hello, aí ela respondia. Mas o dia que eu não falava, ela passava reto e entrava na casa. Porque não tem essa E ela não morava lá, ela já era casada. Olá, mas não tem essa coisa do brasileiro, né? De você ser friendly, né? Amigável. Não, você entra no contexto deles e leva a vida deles. Entendeu? Gosto da comida ou não gosto? Ninguém me perguntou muito se eu gosto ou não. A comida está ali. Primeira vez que eu abri o lanche na escola, era peanut butter sandwich. Manteiga de amendoim. É a manteiga de amendoim. Pasta de amendoim aqui. Essa pasta de amendoim. Geleia, que agora tem muito com tem geleia, mas acho que na ocasião que eu fui não existia. Não existia. É a pasta de amendoim com geleia. E é o sanduíche americano típico. Toda criança, todo adolescente come isso direto. É o pão de forma com amendoim, né? E a geleia em cima. Gente, a hora que eu abri aquilo, que eu olhei aquele negócio vermelho, eu levei um susto. O que eu vou comer aqui? Porque eu não sabia o que era. Não, e a hora que você mordeu, é um gosto esquisito também, né? Um gosto que não é um paladar nosso, né? Na ocasião. Então, tudo é aprendizado. Tudo é novo, né? Tudo é novo. Agora, ao mesmo tempo, isso é maravilhoso, porque você está numa idade em que o teu cérebro é um mata-borrão, né? Hoje em dia nem existe mata-borrão, mas você fala... Mas, enfim, ele absorve tudo. Então, o que acontece? Aquilo que você aprendeu lá, você gravou para o resto da tua vida. Entendeu? Então, você é colocada numa cultura que está muito na frente da tua. E, sem querer, você vai absorvendo aquilo. E seus hábitos vão mudando. Né? E aquilo passa a ser o normal. Passa a ser normal. Então, a história da pontualidade... Não existe atraso. Não tem história, venha jantar na minha casa às 8 e a pessoa chega às 9. É porque até às 6. Exatamente. Até às 6. Jantar lá é às 6 horas, entendeu? Então, se são às 6 horas, é às 6 horas. Então, você começa a aprender essas coisas. A pessoa não chega na tua casa, você precisa ir na minha casa tomar um cafezinho. Se a pessoa aparecer, você leva o maior susto. Né? Porque, na verdade, ninguém está convidando ninguém. Sim. Não é? Você só está sendo friendly, a história de ser amigo, né? Sim. Lá não, se a pessoa disser, venha na minha casa, ela vai dizer, vem na minha casa quinta-feira às 7 horas da noite.
Então, ninguém te convida. Só que a hora que ele convida, ele realmente está te convidando. Sim, ele está te aguardando. Então, o brasileiro tem muito isso de bater nas costas, de ser amigo, mas, na verdade, ele vem almoçar, vem jantar um dia, mas ele não está te convidando. É ou não é? Está sendo apenas cordial. Cordial. Então, a gente... Aí quando a pessoa vai, nossa, mas o que ele tá fazendo aqui, né? Isso não é? Eu cheguei a tomar banho e o fulano chegou. Não é verdade? Não é? Entendeu? Então, isso... Então, aí eu entendi o que era a finalidade de um intercâmbio. Que é exatamente isso, é você fazer as pessoas conhecerem as outras e você ver que através das diferenças também tem as igualdades, né? Porque aí tem o amor, tem a amizade realmente, então você une os povos. Então você vê, tua irmã americana está vindo para cá, né? Sim, você está unindo. Então foi assim, muito intenso o ano. Porque aí, como eu era a única estrangeira na escola, então eu também era muito convidada, porque naquela ocasião, gente, a comunicação era muito difícil, né? Então eu ia fazer palestra no Rotary, na Cauanas, que era um outro clube, no Lions, eles iam me pegar na escola, me levavam, e eu fazia palestra para os senhores americanos sobre o Brasil. Sobre o Brasil? Então eu lembro que você também levou, né, livros, a gente leva livros, na ocasião tinha manchete em inglês, você levava. Então, por quê? Porque eles queriam aprender sobre o Brasil. Entendeu? Então foi assim, foi um ano de imersão total. E até eu conto o fato, né, que uns 15 dias antes do Natal, eu recebi uma carta da Companhia Telefônica de Chicago, me dando de presente uma ligação telefônica para o Brasil no dia de Natal. Olha que legal. A Companhia Telefônica me deu, para você ver como as coisas eram difíceis. Então, no dia, eu morava ali na praça onde é o CCI. No dia de Natal, eu escrevi, por isso que teve bastante tempo, avisando que eu chamaria. Aí eu escrevi. Então 15 dias antes você mandou a carta. A carta avisando que no dia de Natal eu ia ligar. Entendeu? Aí minha mãe avisou todos os amigos. Então tinha fila na minha casa para falar oi para mim no telefone. Porque eles nunca tinham ouvido alguém falar de outro país. Achava que ia sair diferente, alguma coisa. Entendeu? Sei lá. Eu estava tanto com inglês já na minha cabeça que eu escrevi em português assim, o que eu queria falar. Porque não vem, né, na cabeça na hora. Porque o teu cérebro já está condicionado a só pensar em inglês. Assim, bobagem, fulano, e aí, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, mas eu sei que no fim a conversa é assim, oi Isabel, tudo bem? Oi, tudo bem, você é que sabe. Você nem conseguia falar. Outro, oi, tudo bem, tudo bem. Então, teve fila. Atrasou a chamada, isso a companhia fazendo a ligação. Atrasou acho que 2, 3 horas. Foi sair aqui quase de madrugada. Puxa vida. Fizeram festa aqui. Teve uma festa aqui. Uma festa para Isabel falar dos Estados Unidos. Falar um oi. Falar um oi. Ô, Isabel, você teve a sensação de que você nunca sabe nada? Como eu tive muita essa sensação. Eu mesmo, por mais que eu aprendia, como eu estava lá, e lá eu, que era estrangeira, eu sempre achava que eu não sabia nada. Não, além de que... Eu só fui saber que eu sabia alguma coisa quando eu cheguei. Não, além de que, é assim, quando você está numa imersão, como a gente ficou, você tem que dominar muitos assuntos. E você percebe também, com relação à língua agora, que você não sabe detalhes. Eu lembro uma vez que eu comprei uma saia, eu precisava fazer a barra na saia. Eu não sabia como falava agulha, como falava tesoura e como falava linha. Como é que eu vou... E nem a barra. Como é que eu ia explicar como é que eu queria fazer a barra da saia? Eu não tinha esse vocabulário. Então, cada coisa que você vai fazer, você tem um vocabulário. Então, você realmente não sabe. Entendeu? Então, por isso que quando falo assim, ensina a língua em 6 meses, mentira. Entendeu? Porque a gente que fez essa imersão, é difícil. Você, domina a língua. Domina nada. Entendeu? Você dominar uma língua é um esforço de anos. Entendeu? É estudo. Entendeu? Você ser capaz de sentar com alguém numa mesa e conversar normalmente sobre vários assuntos, não é fácil, não. Não é fácil. Não é? A gente vai para a escola, a gente estuda, a gente aprende. Não vem com facilidade. Bom, eu sei que aí estou lá, daí eu fui convidada para fazer parte do Grêmio Estudantil da escola.
A escola americana, ela é muito rica, que agora estão tentando fazer isso no Brasil, né? Você não tem uma carga fechada de matérias. As matérias são abertas e você escolhe o que você gosta. Então, por exemplo, uma criança, minha filha, que é designer de interiores, numa escola americana, com 9 anos de idade, o professor já ia perceber que ela tinha um traço para o desenho. Então, ele já começa a encaminhá-la para alguma matéria ligada à arte, a desenho. Então, qual é a cabeça do americano? Ele vai colocando você conforme a tua tendência. Por isso que tem os grandes bailarinos, tem os ginastas, né? Porque você desenvolve o teu talento desde pequena, né? Então, você escolhe as matérias que fazem mais sentido para você. E por isso que, de um modo geral, o americano não tem a cultura geral que a gente tem. Porque poucos escolhem geografia, eles não têm noção da geografia, porque a gente estuda geografia do mundo todo, história antiga, história... Não, eles vão mais direcionados para o que eles gostam. E eles têm a história, não, desculpa, o inglês, a matemática e as ciências, né? A base. E o resto, você vai escolhendo. Sim, sim. Não é? E a história americana. E a história americana. Também é obrigatório. Que é obrigatório saber. Então, eles sabem as coisas deles, né? Tem as noções básicas de que você precisa, inglês, matemática e ciências, e depois você vai. Então, quem estuda geografia é quem tem interesse. Entendeu? E aí, eles têm os clubes depois da aula. Porque a vida social do adolescente americano é na escola, não é no clube. Como a gente aqui, vai para o clube. Não, fica na escola. O dia todo? O dia todo. A aula acaba 3h30 da tarde, mais ou menos, né? Aí você vai para os clubes, né? Então, aí você tem o clube de matemática, clube de ciências, clube de teatro, clube de cinema, clube de música. Esporte. Então, esporte. Você faz tudo na escola. Porque o que o americano faz? Ele concentra o ensino. Então, por exemplo, por que a minha escola tinha 4.000 alunos? Porque todos os neighborhoods, os bairros vizinhos... passa o Yellow Bus, sabe aquele ônibus amarelinho que você vê? Ele passa pegando todo mundo e te leva para uma escola grande, onde você concentra tudo. É diferente daqui que você tem todas as escolas nos bairros. Não, você teria aqui em Garça uma imensa com tudo. Então, eles conseguem dar mais, com menos. Eles gastam menos e te dão mais. Porque aqui você tem que ter uma piscina em cada uma quadra em cada uma. Não, lá não. Uma estrutura só. É uma estrutura, entendeu? E, inclusive, para você ver como a coisa é grande, eu pratiquei esgrima lá. Porque tinha. Na educação física tinha esgrima. Então, lá eu... Se destacou em alguma coisa no esporte? Não, nada. Aí eu fiz parte do clube de espanhol. Como é que é o clube de espanhol? Depois da aula, você junta, todo mundo fala espanhol. Aí, na viagem de Páscoa, faz uma viagem para o México. Então, é muito gostoso, não é? Você viu como é que é? Sim, é muito diferente. É muito diferente. E o aluno que não tem esta vida social fica um pária ali, fica isolado. Porque ele não... É como se você não tivesse amigos, se você não frequentasse, entendeu? Pois anos depois eu não fui descobrir que eu estudei com a Hillary Clinton, então, que foi candidata a presidente dos Estados Unidos. Ela era da minha escola. Puxa, só que na ocasião eu era senior, ela era sophomore. Eu estava no terceiro colegial, ela estava no primeiro. Mas ela era chefe, diretora lá dos sophomores, do DA. Então ela ia ao Grêmio estudantil. Então eu fazia Grêmio estudantil com ela. Mas como é que eu fui descobrir isso? Lendo o jornal aqui, Hillary Clinton, candidata a presidente dos Estados Unidos, estudou em Park Ridge, Maine East. Eu falei, engraçado, Park Ridge, Maine East. Foi onde eu estudei. Fui lá no meu yearbook, né? Procurar. Mas não deu outra. Tá lá a Hillary toda lá. E eu ainda brinco que eu falo assim, puxa vida, ela me conhecia, porque eu era a única estrangeira na escola. É verdade. Né? Ela era mais um na multidão, né? No fim, eu tô aqui em Gaza e ela foi candidata a presidente dos Estados Unidos. Você veja como é a vida. O nome dela era Hillary Rodham. Tem até o sobrenome dela de solteira, porque na ocasião ela era solteira. Eu só descobri porque na revista falava. Rodham de solteira, daí eu fui lá, tá lá ela, Hillary, você vê ela, mocinha. Eu vi isso no yearbook. Você viu? Lá nos Estados Unidos, todo final de ano, eles fazem o livro do ano. Então, são fotos de todos os alunos daquele ano e de experiências, de tudo que a escola realizou naquele ano. Tá. Tem rádio, eles têm jornal,
hoje em dia, canal de TV, tudo dentro. Então, veja bem, você gosta de rádio, você já está num clube onde você está fazendo rádio desde a escola. Então, você veja o que isso te dá de bagagem. Entendeu? É como eles preparam. E isso que eu falo que é o bom da gente fazer intercâmbio, né? Porque a cabeça da gente nunca mais vai ser a mesma, né? Tanto que eu voltei já pensando em trabalhar, né? E quando as minhas amigas estavam pensando em casar. Sim. E como foi essa volta? Sair dos Estados Unidos e chegar aqui em Garça? Então, daí e aí complicado. falar para os amigos. Tentar Você falar. vai pegar a estrada de terra de novo. Pegar a estrada de terra. Não, é complicado. Dá até uma depressãozinha logo que você chega. Depois você... Né? Mas é assim, daí o último mês que a gente estava lá, eles ainda nos deram, Mariana, na ocasião, uma viagem pelos Estados Unidos de um mês. Então, o ônibus ia pegando, porque o ônibus ia pegando, e a gente ia todo mundo. E os 300 brasileiros, todos ficaram na região ali de... Não, ficamos meio espalhados. Eu não vi ninguém durante o ano. Aí foi juntando... Eu tinha uma sueca, que eu fiquei amiga. Eu fiquei muito amiga de uma norueguesa, que ela estava lá na casa de uma prima. Ela não era estudante estrangeira. Até hoje eu me comunico com ela. Ainda tem contato com esse pessoal? pessoal? Com a família eu perdi. Mas com a Merit, a norueguesa, até hoje a gente se fala. Eu tenho o Facebook dela, WhatsApp, a gente se comunica. Entendeu? Então, tecnologia, né? É uma coisa assim, foi muito legal. E aí a gente foi conhecendo cidades americanas, sendo hospedada por famílias. E vocês eram hospedadas por famílias? Por famílias, nessa viagem de um mês, do final. As famílias iam nos hospedando. Custo, né? Não ficava em hotel. Claro. Aí a gente foi para... Eu não lembro se primeiro Nova York, depois Washington, primeiro Washington, depois Nova York. Enfim, em Washington, você vê como era uma coisa fora do normal, a gente foi recebida na Embaixada Brasileira para uma feijoada. Eu acho que era Ulisses Guimarães, na época. Nossa. Bachelor de... Era um acontecimento. Aqueles não era brasileiros uma coisa estando normal. ali. Brasileiros, né, nos Estados Unidos. Aí, o Kennedy tinha morrido, né? O Kennedy morreu, eu estava lá, em outubro. E o Lyndon, a gente assistiu pela televisão, na sala de aula, ali puseram uma televisãozinha branca e preta, a gente ficou assistindo. Lá já tinha televisão, aqui ainda não. Lá já tinha, aqui ainda não. Como foi a reação dos professores? Então, é aquela história de política, né? Muita gente não gostava dele, muita gente gostava. A hora que abriram, eu estava na aula de democracia, democracy. Nossa, bem nessa aula. Na aula de democracy, batem na porta, abrem a porta, né? Atiraram no Kennedy. E já vieram com uma televisãozinha branca e preta, porque a televisão colorida estava em experiência lá. Ainda tinha, assim, azulão, vermelhão, sabe? Ainda não estava muito definida. Puseram uma televisãozinha branca e preta e ali a gente acompanhou ele levando o tiro. Já tinha levado o tiro, ele caído, correria. Depois eu acompanhei tudo. Quando o Lee Oswald veio, matou o Ruby lá que tinha matado, toda aquela história. Eu estava contando, foi muito emocionante, porque as pessoas, muita gente começou a chorar. Aí foram 3 dias que foi um luto no país. Né? Porque eles eram uma família fora dos padrões americanos pelo bom gosto, né? A Jaqueline era ligada às artes, se vestia maravilhosamente bem, né? Então, eles eram assim meio que um modelo. E ela tinha 2 filhinhos, que eram o John e a Caroline, né? O John, ele tinha 4 aninhos. E eu lembro no dia do enterro dele, foi quase uma carroça mesmo, e o corpo, o coffin, o caixão com a bandeira americana, e um cavalo preto vinha puxando esse carroção, um negócio bonito. E que esse cavalo preto era o símbolo do líder caído dele. Foi muito emocionante. E a hora que o caixão passou, acho que era a Casa Branca, em frente da Casa Branca, o John estava usando um sobretudo azul claro de lã. Era novembro, né? Outubro, novembro, e ele fez continência para o carro do pai a hora que o carro passou. Gente! Nossa Senhora! Não, olha, foi um negócio assim de arrepiar, porque uma criança, ele não tinha noção assim do que estava acontecendo com o pai, né? E a Jaqueline,
uma roupa preta, um véuzinho assim. Então eu tenho tudo isso na memória, porque eu vivi, né? Então foi um fato histórico que quem estuda hoje pega os livros, fala o John Kennedy, mas eu segui o que foi essa família, o que foi lá, né? Depois ela acabou casando com Onassis, que era um grego bilionário. Aí o John, o filho dela, que era candidato, acho que era deputado, alguma coisa. Não, a Caroline foi para a política, eu não lembro se ele foi. Agora, há poucos anos atrás, jovem, 20 e poucos anos, ele morreu num acidente de avião, ele pilotando o avião. Então, a família Kennedy nos Estados Unidos é trágica. É trágica, né? é. Só Sempre tem tragédias. Dá para fazer um podcast só falando dos Kennedy, não é verdade? É verdade. Não é? Porque é uma coisa muito trágica. Mas, enfim, então você vê que foi uma viagem que marcou muito, né? E eu estava falando, daí os Beatles foram para Nova York. Os Beatles, né? Estava estourando os Beatles, Nossa, mini saia, foram uns anos assim, né? E os Beatles vieram para Nova York, então, aquelas meninas desmaiando de ver os Beatles, né? E eles fizeram um show que eu assisti pela televisão, o show dos Beatles em Nova York. Então, você veja, foi um ano o mundo estava passando por muitas mudanças. Foi pós-guerra. Pós-guerra, entendeu? Tava um burburinho, porque esses anos aí foram justamente os anos dessa revolução, da mini-saia, da Flower Power, né? Dos Beatles, Paz e Amor, né? Entendeu? Então, era um burburinho. Então, aí eu escrevi para uma amiga, olha, assisti um show dos Beatles, ela não sabia o que era. Então, isso que eu ia te perguntar. Aí você volta aqui para Garça. Nunca tinha ouvido falar no Brasil, olha como a notícia demorava. Aí, uns 3 meses depois, ela me falou, Isabel, já sei quem são os Beatles. Olha, gente, quem nasceu nos últimos 20 anos, que faz assim, está se comunicando com o mundo, não tem noção, não tem noção do que eram as coisas. Não é? Então, aí, em Washington, a gente foi o final de viagem, fomos recebidos na Casa Branca, eu lembrei do Kennedy por causa disso, o Lyndon Johnson, que foi o presidente que veio depois dele, a Lady Bird, a esposa dele, nos recebeu com as 2 filhas na West Wing, na ala oeste, para um chá. Fomos tomar chá com a mulher do presidente, gente, com a esposa do presidente. Que viagem essa? Não é uma coisa... É engraçado que eu acho que por tantos anos eu não falei, né? Que eu tinha esquecido. Depois as pessoas começam a perguntar, você começa a tirar, né, do baú. Você começa a lembrar das coisas. Realmente, para aquela época, foi uma coisa meio fora da curva, né? Foi muito. Tanto é que você foi até a Casa Branca, até lá era diferente. Para você ver. Porque hoje em dia, por exemplo, o intercâmbio é uma coisa normal, todo mundo faz. Não era, né? Não era uma coisa assim, corriqueira. Talvez fosse hoje, não conseguiria ter feito tudo isso. Hoje virou muito comercial. Já, né? Hoje é uma coisa assim, eu te vendo uma viagem, você vai, uma família te hospeda, mudou. Mas eu peguei aquele início... tanto que eu hospedei um americano aqui para eu poder ir. Então, que eu também me comunico com ele até hoje, entendeu, o Ralph? Então, 3 meses, ele ficou 3 meses em Garça, amou o Brasil. Apaixonou-se por uma garcense, mas apaixonou-se. Mas ele veio antes de eu ir, daí eu fui, ele ficou em casa. Eu viajei e ele ainda ficou. Ficou 3 meses. E pegou um inverno que eles iam assistir jogo de basquete no tênis, mas foi tão frio aquele ano que eles punham um cobertor em cima, ia todo mundo para a arquibancada do tênis assistir. Eles que é inesquecível. Ele achou o Brasil e Garça a coisa mais maravilhosa do mundo. Engraçado. Olha que coisa estranha. Por quê? Pelas amizades que ele amizades, fez. Que lá ele não tinha isso. Sim. Entendeu? Então, você vê como as coisas marcam. Por isso que é importante essa coisa do intercâmbio. E lá você fez alguma amizade americana? Não. Não faz. É difícil. Não. É muito difícil. Não faz. Mesmo sendo popular, porque você foi popular onde você estava estudando. Todo mundo me conhecia, né? Porque eu era a única. Né? Então, é assim, eles são gentis, né? Agradáveis, mas eles não ficam teus amigos. Você não conheço ninguém que falou, fiz uma... É um ou outro que fala, fiz uma amiga... Quem faz com outro estrangeiro. Normalmente, os estrangeiros se unem. Sim. Então, você tem, né, na tua escola, você tem um do Vietnã, um da Alemanha, esta turma é que se reúne. E que as minhas 2 filhas fizeram intercâmbio também, depois eu fiz questão, né, de mandá-las,
E também nenhuma fez amigos, assim, entendeu? A sua mãe foi muito sábia a hora que ela disse: se eu não deixar você ir, você nunca viu? vai me perdoar ou vai me cobrar Mudou a a vida vida inteira. inteira. Né? Mudou a minha Mudou vida. a vida. Mudou a minha vida. Deu um rumo para sua Deu vida. um rumo, porque daí, veja bem, a hora que eu cheguei, queira ou não, eu era fluente em inglês. Que era uma coisa rara. Até hoje é meio raro, vamos dizer, gente fluente, né? Agora, você imagina naquela época. E eu acho que eu absorvi muita história. Aí você voltou e você continuou praticando inglês então, aqui. porque eu acho, Mariane, que me marcou tanto, eu absorvi muito a história do trabalhar. Porque o americano... Olha, você veja como a coisa cultural o brasileiro, você vê uma propaganda, por exemplo, no Brasil. Ah, ganhou na loteria, vai deitar na rede e não vai fazer mais nada. Porque é cultural isto. A hora que você tem, você não precisa trabalhar. O americano é o contrário. Teu pai é bilionário, mas você tem que trabalhar. Você tem que fazer o teu. O que você vai fazer? Entendeu? Então, começa quando vocês observarem, quando você for assistir série americana, você vê. Não tem essa história do meu pai é rico, eu não trabalho. Até porque com 18 anos é tchau, né? Vai morar sozinho. Vai pra rua, vai morar fora e vai se fazer. Entendeu? Não existe isso do dinheiro do papai. Não tem. Então, a gente... Ó, Mariane aqui. Tomando conta de firma, trabalhando... Porque é outra cabeça. Então, eu cheguei, eu queria trabalhar. E aí, eu percebi uma coisa. Eu era fluente, eu falava bem inglês, mas eu não sabia os porquês. Né? Então, você sabe, por que isso aqui é assim? Não sei, eu sei que é assim, né? Por que você fala assim? Não sei. Quando você aprende na imersão, você aprende. É isso. Você fala a língua, isso. como eles falam, mas você não sabe o porquê, né? Aí eu falei, bom, eu vou fazer faculdade de letras, então. Aí, por sorte, tinha aqui em Marília um campus da USP. Então, a USP mandava os professores de trem para o campus aqui. Eu entrei, prestei vestibular, e fiz um curso maravilhoso de letras com professores de lá, gente, da USP de São Paulo. Olha, eles vinham, o trem vinha, normalmente vinha, dava aula quinta, sexta e ia embora. Aí, quando eu me formei, e aí eu fiz inglês, literatura norte-americana, literatura inglesa, portuguesa e brasileira. Fui fazer alemão. Nossa Senhora. Fiz 1 ano de alemão, sabe o que a professora falou para mim? Pare de fazer alemão, porque você parece aquelas americanas viajando com sotaque e é melhor você não estudar, se dedique ao inglês. Assim, professora. Falei, tá bom, vou ficar só no inglês e que tá bom. Aí, quando eu me formei, meu professor de literatura americana me chamou e falou, você não quer ir para os Estados Unidos fazer mestrado? Nossa, você fica teve a oportunidade de ir de novo para os Estados Unidos. Você fica 2 anos lá fazendo mestrado em literatura. Eu gosto de literatura. Em literatura americana, e você já vai poder vir dando aula na USP já. Mas aí eu estava namorando, já estava pensando em casar, não quis. Então você vê como a vida te traz umas coisas assim, né? Uma você pega, outra é o momento. Pega, é o momento. É o momento. Né? O da viagem eu peguei. Mas não me arrependo, não. Foi um outro rumo, né? Mas aí eu comecei a dar aula. Eu já comecei logo que eu cheguei. Porque algumas pessoas já disseram, Isabel, você não quer dar umas aulas particulares? Eu comecei, então eu cheguei, já comecei a dar aula particular. Aí foi aumentando, aí eu precisei de professor, porque eu já não dava conta, e aí foi surgindo escola. Entendeu? Então, a escola não surgiu de um planejamento. Não foi uma coisa... E como você encontrava professores aqui? Ex-alunos, gente que eu estava ensinando, entendeu? Então foi muito devagar, né? Era eu, mais um, né? A gente fazia teatros, era muito dinâmico, tinha as cooking classes. Eu passava um pouco do que eu tinha vivido lá para esses alunos. E isso aí foi crescendo. No fim, acabei tendo uma escola que eu não tinha planejado. Eu sabia que eu queria trabalhar. Entendeu? E aí foi, entendeu? Então, no começo, eu tive um IASIG, em 1970. Eu me formei em 68 na USP. Em 70, eu abri o IASIG. Que já era franquia. Que já era uma... Não existia franquia no Brasil. Eles tinham algumas escolas. Eu fui a São Paulo, fiz contato, eles abri. Quando foi em 82, uma professora minha, Regina Sanches, tinha ido embora para São Paulo.
E ela foi trabalhar no IASIS, que eu tinha feito contato. Ela voltou e falou, Isabel, nossa, teve um pega em São Paulo, o IASIS que eu trabalhava se desvinculou, ele abriu o CCI. Era o Richard Cheng, era um chinês, ele tinha 14 escolas lá, e eu passei a ser CCI, eu estou super interessada, é uma escola super legal. Eu falei, eu vou lá conversar com ele. Aí, porque eu não estava satisfeita. Era muito assim, engessava muito, eu não podia usar um texto extra. Aí eu fui lá, me pus em São Paulo. Ele me recebeu, o Richard. Olha, eu era meio cara de pau, porque eu fico pensando assim, eu não tinha medo de fazer as coisas, entendeu? Aí ele falou, o que você veio fazer aqui? Eu falei assim, eu não estou satisfeita, eu estou sabendo de toda a mudança, eu tenho uma professora que está com vocês, eu gostaria de ter acesso à tua escola. Ele falou, tá bom, conversamos. Você conhece tal livro? Conheço, conheço. Ele falou, tá bom, vai embora, que depois eu para tua cidade, volto, depois a gente conversa. Bom, um dia eu já estava morando naquela casa perto do lado, do bosque. Toca a campainha, Mariana, eu vou atender a ele. Ele veio para Garça? Veio para Garça. Nossa, Ele foi na falou sua assim, casa? já fui ao posto de gasolina, já fui aos bancos, já sei quem você é. Agora nós vamos sentar e vamos conversar. Ele queria referência. Ele falou para mim, eu queria saber quem é aquela mulher que saiu de uma cidade pequenininha e foi procurar uma coisa maior. Naquela época, uma mulher fazer isso? Ele disse que ele ficou com aquilo, o que ela veio? Ela tem escola, ela está satisfeita, ela é casada, ela tem filho, o que ela está procurando? Entendeu? Veio aqui, aí foi na minha casa, bom, a gente se tornou amigo, e aí ele falou, você vai abrir um CCI, sim. Entendeu? Aí foi quando eu abri o CCI, mas não era franquia. Ele permitiu que eu abrisse, entendeu? E daí foi indo, porque depois eu quis abrir Marília, a gente abriu Marília, depois a Regina Formigoni quis abrir Bauru, eu levei ela para São Paulo, ela abriu Bauru, e aí a coisa... Aí andou, fluiu. Aí ele foi para o IALES. O IALES é uma escola americana de inglês para estrangeiros nos Estados Unidos, adultos. E ele se tornou representante do IALES no Brasil. Aí ele me chamou e falou, olha, eu vou começar a fazer as viagens de um mês para os Estados Unidos, se você quiser entrar nessa. Aí, Marília, Bauru e Garça, a gente era amigas, vamos fazer um mês nos Estados Unidos, em 91. Vamos. Fizemos. Nós levamos 120 alunos. Ô, louco! Nossa! O dólar estava 1 por 1. Então, entendeu? E a gente começou a divulgar. Não existia. Então, tudo que eu comecei a fazer não eram coisas que existiam. Foi aí que começou aquela viagem para Califórnia? Foi. Foi aí. Entendeu? Pelo IALES. Aí nós pegamos uma agência de turismo em Bauru e ele levou vans lá, a gente alugou vans para poder levar para a escola. Aí que a gente começou a desenvolver a viagem, que a primeira foi para a Flórida. Depois daí eu e a Regina fomos para a Califórnia, nós fomos procurar escola, aí nós fomos desenvolver. Bom, aí acho que durante uns 15, 20 anos, né? Acho que a gente foi todo ano para os Estados Unidos levando os alunos para a Califórnia. Teve ano de em janeiro e julho. E, nossa, foi uma coisa de louco. Porque a gente... Foi. Aconteceu. Aconteceu. Entendeu? Até que chegou uma idade que eu falei, chega, não muito mais. Você lembra o trampo que era. Imagina você pôr 60 alunos... De 14, 15 anos. Viajar, estudar, passear, ir para Disney nos fins de semana. Gente, aquilo era, ó... Você não parava. Mas então, assim... Então, se você for ver, eu tive uma vida super agitada sem ter muito procurado, né? Porque não é dizer que eu falei, vou fazer. Não, uma coisa ia acontecendo, né? Mas é mente de empreendedor. Você não vê, você vai criando e vai executando. Que hoje em dia eu fico meio olhando para trás assim, eu falo, engraçado, acho que eu tinha essa cabeça de empreender mesmo, entendeu? Uma vez eu e a Regina fomos para a UCLA, que é a Universidade da Califórnia, marcamos uma entrevista com o responsável pela América Latina. Ele nos recebeu. Sabe o que ele propôs para nós? Para a gente abrir um escritório da UCLA em Bauru, para vender cursos de línguas para a América do Sul inteirinha. Mas nós não tínhamos nem estrutura. Falei, nós saímos de lá, falei, Regina, onde que a gente foi? Mas o que você foi fazer lá? Eu fui lá. Qual foi a proposta? Eu fui lá conversar com eles sobre a possibilidade da gente mandar alunos para lá. Entendi.
E ele falou, é a primeira vez que alguém vem nos procurar. Nunca ninguém da América do Sul veio aqui conversar com a gente sobre isso. Então, você vê que o que eu converso hoje com o pessoal meu, eu falei assim, a gente não tinha medo, entendeu? De ir, né? A gente ia, conversava, falava, e você vê que as coisas... Se a gente tivesse, na ocasião, uma estrutura, gente por trás, menina, a gente teria aberto... Mas não dava, éramos professoras, mães ali, né? É o momento, né? É o momento. Era o momento que você viu bem como a escola, né? É uma coisa meio familiar, né? Todas ali têm família, a gente cria filho, dá aula, viaja, limpa a casa, né? Entendeu? Então, não era um espírito... Era até um espírito empreendedor, mas a gente não era. Eu acho até que a gente fez muito. Nossa. Né, com certeza. Né, para a época. Sim. Isabel, né? Com toda a sua história que você teve, que você fez, que você construiu esse nicho de mercado aqui em Garça, assim como acontece em todos os ramos da vida aí, a gente, quando tudo está bem, a gente prepara pessoas e as pessoas abrem o seu próprio negócio. E aconteceu isso aqui. Comigo, eu vejo isso como uma coisa boa. Não, eu também. O idioma inglês se difundiu muito mais aqui. Como você enxerga isso? Quando eu cheguei, que eu quis começar, muita gente falava assim, estudar inglês, para quê? Mas para quê? O que você vai fazer, Isabel, estudar inglês? Você vê, com a história da minha escola, foram surgindo as outras escolas, no começo todas saíram da minha, né? Hoje em dia não, hoje em dia já vem pessoas de outras. Mas, quer dizer, eu consegui difundir, vamos dizer, a necessidade do inglês... com isso, né? Como vocês com a PPA, né? Então começa, quando você vê a coisa, quer dizer, hoje em dia Garça se tornou uma cidade industrial por causa da PPA, né? Foi quem abriu. Uma vez teu pai me contou a história dele, como ele abriu. É outra história também que você fala, nossa senhora, né? Como as coisas aconteceram. Sim. Não teve medo, né? Então eu acho que isso, né? Agora eu acho assim que para mim a gente sempre esquece. Era assim, que eu falo assim, a gente sempre esquece do café, do café. Tem que desligar lá, vai máquina. sair o cafezinho. Não, tem que desligar a máquina. Ela sempre entra no meio da entrevista. Estou aqui. Quando ela gosta da entrevista, ela sempre quer lembra falar no meio. Que café é bom, não é? Isso. Que o café é bom. Estou aqui para lembrar vocês. Então, foi isso, Maria. Daí você sofre, você tem concorrência e tudo mais, mas eu acho que isso faz parte. Né? Eu acho que isso faz a gente crescer. E faz você crescer. Sair do lugar. Você sai do teu conforto, da tua zona de conforto. Porque aí tem o outro anuncia mais, aí o outro não sei o quê. Então, você faz. Com isso, agora eu estou me retirando, né? Outro dia eu ainda falei na escola brincando. Falei, eu vou sair antes que vocês me ponham para fora. Porque... não põe, hein? Daqui a pouco vocês vão estar tudo me empurrando, né? Porque, pelo amor de Deus, 58 anos, gente. Eu comecei a trabalhar em agosto de 64. Entendeu? Então, eu tive uma vida dentro da escola. Mas você sabe como é que você ficou dentro? É que era dinâmico, né? Você que ficou lá dentro, é gostoso. E é uma paixão, é sua paixão. E escola, se é uma coisa que você se dedica... Você tem também os dramas lá dentro. E você acompanha o crescimento dos alunos. Eu acho que isso é legal. Você acompanha o problema. Por exemplo, você tem um aluno que os pais se separaram. Então, você percebe que cai o desempenho. Daí você vai ver por quê. O que está acontecendo? Aí você dá uma assistência, né? Então, assim, as necessidades... O outro que quer viajar, mas não tem dinheiro, ele quer estudar fora. Como é que ele faz? Então, queira ou não, você tem um microcosmos lá dentro, né? Você tem um mundinho lá dentro. E com isso você vai indo. Entendeu? Isabel, seus filhos fizeram CCI? Todos fizeram CCI, né? E é engraçado que os meus filhos, mas eu dei muita liberdade. Cada um foi seguindo o seu talento, né? Eu não forcei ninguém. A Maria Helena é designer de interiores, trabalha aqui em Marília, faz uns trabalhos lindos. Muito bom. Né? Ela nasceu para isso. O Gustavo fez administração, trabalha em fazenda, café, com meu irmão. E a Carolina, minha caçula, fez relações públicas, mas depois ela foi para marketing, fez pós em marketing. Comunicação, né? Área de comunicação. E
eles todos cresceram, cada um no seu, né? A Carolina foi quem trouxe a Spotify para o Brasil. Quando a Carolina abriu o Spotify, não tinha ninguém, era só ela, daí ela foi contratando, ela que implantou o Spotify no Brasil. E a Carolina, hoje em dia, ela já é meio internacional, né? Ela trabalhou em Madrid 1 ano e meio. Ela mora fora hoje, Agora né? ela está em São Paulo. Agora ela voltou. Agora ela voltou. E porque ela fez o marketing, que não é o marketing de propaganda, né? Eu nem sei explicar direito. É o marketing de crescimento, né, da firma. Então, ela trabalha em qualquer ramo, porque ela entra na firma para crescer. É meio complicado. Inteligência artificial, todas essas coisas. Então, assim, os meus 3 filhos, eu diria que são bem-sucedidos, né? Eles, cada um achou seu caminho. Mas nenhum foi para a escola, né? Maria Helena dá uma cobertura, mas, entendeu? Então, eu agora estou mais calma, a escola está lá, eu tenho a Fernanda. E a escola hoje tem também a Anhanguera, né? Como que foi isso? Então, aí, olha, outra coisa, estou lá sentada na escola. Não, engraçado, porque eu não fui atrás. Estou na escola sentada lá um dia, vem a secretária. E a gente sempre fala para a secretária, né? Dá uma filtrada em quem procura, porque senão é gente o dia inteiro querendo falar com você. Entrou lá, eu tenho uma moça aí querendo falar com você. Eu falei, mas quem que é? Ela disse que quer falar com você. Bom, já falou, entra, né? Uma moça super alinhada, com laptop na mão, não sei o quê. Sou representante da Anhanguera e nós selecionamos a tua escola aqui em Garça para abrir uma Anhanguera. Eu falei, mas por que minha escola, né? E ela falou, porque a gente faz uma pesquisa de mercado, a Anhanguera está expandindo e a gente selecionou vocês. Fiquei pensando, por quê? Conversou, passou, abriu lá o laptop em 20 minutos, falou tudo que precisava, não sei o quê. Falei, tá bom, vamos marcar uma outra reunião semana que vem. Levei para o Fabiano, meu genro, ele falou, Isabel, é o futuro. Tia Anhanguera veio aqui, vamos ver o que é. Aí a gente começou a conversar. Que ele é da área acadêmica também, Ele é da área acadêmica, né? Na ocasião, ele era coordenador do Mackenzie, em São Paulo. Então, aí fomos e abrimos. Aí eu fiquei pensando, né, Mariane? Eu estava falando com meu irmão, que mora em Rio Preto, por que, né, eles escolheram? Ele falou, eu sei por que eles escolheram. Você está em Garça há mais de 50 anos. Eles foram ver, Isabel. Você não tem ações contra você. Eles fizeram o que o cara do IASD fez. Exatamente. Lá atrás. Entendeu? Eles foram levantar, ver certidão negativa, né? Localização. Ele falou, foi isso. Eu falei, mas por que, como é que surge? Né? Ele falou, Isabel, essas firmas todas, né? Então, o que acontece? E olha, foi uma parceria muito boa. Entendeu? Que daí a gente disponibilizou, como a gente já tem a escola, tá fácil, levamos a Luceli, que é maravilhosa, né? Então a Luceli gerencia tudo, né? Agora já tem, acho que tem 5 ou 6 já faculdades online em Garça. Já, hoje tem. Tem. Porque você vê, mas quando a gente abriu, eu acho que tinha a Católica, uma ali, e a Anhanguera. Mas se vê, em pouco tempo fez assim, mudou né? muito. Com a pandemia, com a né? pandemia, Com a pandemia, isso. a coisa foi. Mas também veio... Só que eu peguei, né? É aquela história, né? Surgiu a oportunidade. Estava no momento de pegar. É aquela velha história do momento, né? É o momento, né? É o momento. Então, assim, agora eu já tô com 77 anos de idade, então já estou pensando seriamente, como eu falo, quando eu ficar velhinha, né? Não é? Então, eu já estou pensando agora em diminuir. E você pensa em escrever um livro? Para quem falou que não tem história, né? Acho que tem bastante. Nossa, não, eu queria escrever um livro sobre Garça. Mas eu não sei, é uma ideia, um borrão na minha cabeça, entendeu? Mas eu queria... Eu sou meio fascinada com histórias familiares. E eu acho, assim, que Garça tem muita história, porque eu nem sei as datas, nunca fiz pesquisa, nada. Mas vamos dizer, anos 30, estavam desbravando a cidade. Então, derrubando mata, e estavam vindo os fazendeiros de São Paulo, Santa Cecília, exatamente, abrindo as fazendas, né? A Estrada de Ferro estava vindo, né? A Alta Paulista junto. Então, desbravando e a Alta Paulista junto. Foi criando aquele núcleo. Desse núcleo, começou a atrair... Então, aí começaram... Por exemplo, meu pai era dentista. Por que meu pai veio para Garça? O irmão dele era prefeito, Durval, na ocasião.
E como que o irmão dele chegou aqui? Eu não sei. O irmão dele tinha fazenda e era prefeito aqui. Ele só chegou. Ele só chegou. Ele era prefeito, aí meu pai, recém-formado, veio para cá. E aí tem toda uma história dos profissionais liberais que chegaram. Formou uma turma grande. Aí começou a vir a imigração. Então vieram os italianos. Gente, cada artesão italiano nas construções, ótimos. Começaram a vir os japoneses. E foi começando a formar uma vila. E isto tem história. Porque, então, o que eu queria abordar? Estas famílias muito ricas que vieram, cresceram e foram caindo. Sim. A turma que foi chegando foi a turma que foi crescendo. Então, a cidade, em 90 anos, ela viu Uma transição. Você vê a transição. Hoje em dia, Garça não é mais uma cidade agrícola, né? Então, os fazendeiros mandavam na cidade. Acabou, hoje é uma cidade industrial. Então, eu queria abordar essa virada. Entendi. Como é que foi a formação, como é que veio, como é que fez essa mistura e como é que foi a ascensão. E porque você viveu também muitas evoluções de Garça. O tênis clube, o Rotary. Por exemplo, a minha juventude era o tênis clube, que era maravilhoso, porque ninguém tinha piscina em casa. Então, o clube era a sede social. Você não precisava combinar com ninguém, você ia para o clube. Chegou no clube, jogava tênis, nadava, o pessoal jogava vôlei, basquete, namorava. Tinha uma sala onde tinha revistas e jornais, sentava lá papeando, lia. A vida social da cidade era o tênis e o Grêmio. Então, isso foi uma época. Depois as pessoas começaram a construir piscinas, churrasqueiras. Os clubes foram sumindo e foram surgindo os clubinhos caseiros. Hoje em dia você se reúne com as tuas famílias, com a tua família. Você vê, mudou, mas aquela vida social da cidade acabou, né? Então, foi uma ascensão e uma queda. Né? Então, e com isso os hábitos também foram mudando. Né? Por exemplo, não se falava em droga, não existia. Então, por exemplo, a minha adolescência foi muito saudável. Porque era uma adolescência assim, você punha uma vitrolinha, todo mundo dançava, já fazia uma dancinha, entendeu? E acabou. E todo mundo era feliz, entendeu? A escola pública era ótima, entendeu? Então, isso foi uma fase, né? Aí eu vivi, quando eu me casei, meu marido era cafeicultor, né? Então, era aquela fase dos cafeicultores. E Garça era uma cidade, engraçado, né? Garça sempre foi uma cidade mais sofisticada. Eu acho que por causa desses fazendeiros que vieram, né? Entendeu? Então, o pessoal de Marília falava, nossa, Garça é uma cidade chique, né? Eles falavam, mais chique que Marília, não sei o quê. Porque Garça tinha mesmo, né? As festas no clube eram lindas. Os carnavais de Garça. Os carnavais era maravilhoso, né? Tudo eram muito maravilhosos. Os blocos, entendeu? Aí isso foi mudando. Aí foram surgindo as indústrias, as pequenas. E você vê o que espalhou. Eu nem sei dizer quantas indústrias Garça tem hoje. O Fábio sabe dizer melhor. Não é, Fábio? Não, assim, migrou, né? Essa mão de obra que tinha na fazenda, ela migrou para a cidade. Se não tivesse acontecido isso, de a cidade ter se transformado numa parte industrial, nós estaríamos hoje uma cidade bem pequenininha. Exatamente. Sofrendo. E sofrendo porque a gente estuda, isso é histórico. As famílias migram, mas elas não têm preparo. Isso. Né? Então, e a cidade também não. Então, aquela história de leito hospitalar, né? Você não tem saneamento básico, você não tem. Então, a cidade só incha. Sim. Né? Agora, no momento que você teve a indústria, você vai distribuindo a riqueza. Né? Porque Garça é a segunda cidade da região depois de Marília. É a segunda maior cidade da região. Eu não sabia disso. A primeira é Marília, depois é Garça. Então, se ela não absorve essa mão de obra que saiu do campo, exatamente. O que nós seríamos hoje? As pessoas teriam que ir embora de Garça para trabalhar. Exatamente. E você vê que não, que elas estão ficando, e os filhos estão estudando, e os filhos estão crescendo, e estão abrindo comércio. Então a cidade... Né? E isso é evolução. Sim. Né? Então, a gente tem que torcer muito. Você tem que torcer muito para este crescimento e essa distribuição. Sim. Né? Porque é só assim que você vai crescer. Sim. Exatamente. Né? Você vai... Depois de uma certa época, eu falei, bom, agora eu vou começar a viajar. Depois que os meus filhos se formaram, eu falei, agora eu vou começar a viajar. Então, é assim, eu viajo com amiga, eu viajo com grupo, eu viajo com marido, eu viajo com família.
Apareceu, eu estou viajando. Entendeu? Vou te convidar para viajar. Então. Eu vou. Já fui com um monte de gente. Vou e adoro. E viajo. Né? E aí, a hora que você viaja, você começa a entender isso que você entendeu a hora que a gente vai fazer o intercâmbio. Como é o mundo, né? E então você vê, por exemplo, você vai para a Europa, ninguém é milionário, mas todo mundo vive bem. Né? Então você tem uma distribuição de renda. Eu fui para a Suíça, agora antes da pandemia, fiquei um mês. Eu e 2 amigas viajando de carro pela Suíça. Delícia. Não, coisa de louco. Porque, entendeu? Imagina, a gente dirigindo na Suíça. Nós fomos para a montanha, onde filmou o filme do 007, lá em cima. Quando nós chegamos lá em cima, ele falou o quê? 3 mulheres brasileiras dirigindo aqui. Nunca vi isso. Entendeu? A gente foi para tudo quanto era lado. Entendeu? Nós ficamos um mês viajando. E aí eu vi muito isso na Suíça. Você não vê mansões, mas você vê todo mundo vive bem. Entendeu? Você vai numa vilazinha, tem uma casa de queijos, tem 30 tipos de queijo, produção local. É verdade. Entendeu? Que aqui nós estamos começando a ter, né? Gente fazendo cerveja, queijo, café. Está mudando, né? Então, bastante. O Brasil está mudando muito nisso. Você assiste esses programas da TV, você vê, fulano está fazendo cerveja em casa, que é o que existe no mundo. Não é? E com isso a qualidade cresce. Olha os cafés aqui. Né? Cada um vai aprimorar. E você tem a concorrência, um quer fazer melhor que o outro. E só cresce. Isso. Entendeu? E quem ganha é a população. É a população. Exatamente. Isabel, você é tão especial que... Não sei, eu queria... Vamos já... Falo muito, né? Mudar? Já vai lá? Eu queria só fazer uma pergunta. Faz, eu deixo, vai. Isabel, você disse que estava lá nos Estados Unidos, foi falar com o pessoal do Rotary e tudo mais. Seu pai criou o Rotary aqui? Meu pai ele é dos fundadores do Rotary. Meu pai foi sócio fundador do Rotary a vida toda. Do Rotary mais antigo, né? Eu não sei agora, porque agora tem vários nomes. É o Rotary Clube de Garça. Ixi, o sonho, a paixão do meu pai era o Rotary. Nossa, como gostava do Rotary. Aí eu brinco que ele foi ficando. No fim, todo ano tinha homenagem. Porque era assim, o rotariano mais antigo, era ele. Então, o almoço, o rotariano mais antigo, bolo, era ele. O nome dele? Acácio Alves de Souza Lima. Ele foi dentista aqui muitos anos. Tá, isso o pessoal mais antigo conhece. O nome é só para aqueles que não conhecem os rotarianos saber quem foi o fundador do Rotary. Isso é importante, isso é muito legal. Um dos, né? Acho que não foi só ele, mas ele foi da turma antiga, ele foi fundador, sim, sócio fundador do Rotary. Você é rotariano? Sim. Nossa, era a paixão do meu pai. Ele já estava doente, com idade, mas ele ia ao Rotary quarta-feira, tinha que levá-lo ao Rotary na quarta-feira, porque era sagrado. Isso, é reunião até hoje. Olá. São as quartas-feiras. Olá, tá vendo? E o Robertinho? O Albertinho está bem. O Albertinho tem Parkinson. Tá. Ele tem um Parkinson já, mas é um Parkinson bem equilibrado, né? Então, agora também ele está mais retirado. Faz quantos anos vocês estão juntos? 52. Sobreviventes. Não é? Hoje em dia, 52 anos casados, sobreviventes. Bem casados, né? E fizemos uma família, né? Uma família. Meus filhos são muito equilibrados, sabe? Cada um, né? Cuida das suas coisas, atenciosos, estão ali. Então, você tem um neto também, né? O Guigo. Eu tenho um neto, o Guigo, que tem 15 anos. Então, você quer saber? Eu brinco com você, quer saber? Eu sou uma pessoa feliz. Porque eu não peço muito da vida. A vida me deu muito, né? Se você pensar. Sim. Não é? Mas agora eu já não estou mais na sala de aula, mas nas minhas últimas anos que eu dei aula, eu falava muito assim, o ser humano, para ser feliz, gente, vamos falar aqui para encerrar, o que eu preciso? 3 refeições diárias, um banho bom e uma cama gostosa. Para viver. Para conviver e sobreviver é outra coisa. Sim. Mas para viver, se você tiver isso, você vive feliz. É ou não é? Você não precisa de muito. Né? É verdade. É o básico, né? Não é? É o básico. Estamos aí. Vamos lá. É a pirâmide. A base da pirâmide a base da pirâmide é isso. Sim. Não é? Você está bem alimentada. Um banhinho gostoso, um soninho bom. Tá bom, tá de bom tamanho. Que delícia. Não Agora. A gente tem algumas homenagens para você. Homenagem, Maria. Uma pessoa especial, tem pessoas especiais que querem falar vai passar com você. Aqui, ó. Nossa, Mariane. Oi, gente. Meu nome é Cleide Baraldi. Não acredito. Sou sócia da Isabel. E que honra estar aqui falando dela. A Isabel, que amor. conheço desde 10 aninhos de idade. Nossa.
foi minha professora, foi minha incentivadora, foi quem me treinou e me ensinou a paixão de ensinar. Foi quem me ensinou e me despertou para aprender, para estudar, para falar uma outra língua, para outras culturas. Isabel é um exemplo de educação, de sensibilidade, de humanismo. Isabel, gente, Isabel é tudo. Isabel é uma guerreira. Isabel é uma pessoa muito à frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo. O tempo passa, a gente envelhece, mas a cabeça não. Ela é muito mais jovem do que muita gente, do que todos nós. Tem um pique maravilhoso, que vida linda e que orgulho fazer parte, ter sido parte e ter sido formada por você. Você é meu exemplo e é um orgulho hoje ter você como minha sócia, eu ter me tornado sua sócia. Isabel, obrigado por tudo. É incrível, eu diria que você é um anjo que veio. Sua sensatez, sua educação, sua polidez, sua cultura. É aquela pessoa que me ensinou a não ensinar só inglês, ensinar cultura, ensinar educação, discutir política, discutir economia. Adoro você. Isabel é tudo de bom, gente. Que pessoa. Um beijo, amor. Você merece, viu? Todas as homenagens do mundo. Um beijo. Te amo. Gente, vocês olá. Meu nome é Vera Márcia Concheiro, sou garcense. Em 1984, eu e Isabel decidimos fundar o C6 de Marília. E eu fui aluna da Isabel enquanto eu era adolescente aí em Garça. Me lembro de suas aulas absolutamente brilhantes, das quais nós saíamos muitas vezes comovidos, porque era uma chuva de conhecimento. Falando em conhecimento, eu não conheço uma única pessoa que saiba mais em relação à língua inglesa, que saiba mais sobre método, sobre didática. Isabel é única, teve o seu nome citado, inclusive, por vários autores internacionais. Isabel tem um conhecimento, um cabedal imenso sobre generalidades. Ela sempre foi uma leitora voraz, interessada em tudo. E isso, para nós como adolescentes, nos interessava muito. Isabel como pessoa, como é difícil, né? Isabel é sensacional, gente. Isabel é um ser humano completo, de luz, de paciência, de compreensão. Isabel é marcante. Quem a conhece sabe. Isabelita, eu amo você. Admiro você sob todos os aspectos. Portanto, parabéns. São pouquíssimas palavras para descrever 50 anos, praticamente, de contatos. Um beijo, querida. Amo você, mesmo.
Boss, a Teacher Dani, ela só existe por conta da Isabel CC. Thank you so much. You're the best. I love you. Tô aqui por um motivo muito especial, boss. Quer falar de você. Na verdade, a nossa convivência já tem mais de 20 anos. Você como minha boss, mas eu também fui aluna da sua escola, então nossa convivência é de muitos e muitos anos. E dizer que, por mais que o tempo pareça grande, todo dia que a gente se encontra, eu aprendo alguma coisa com você. Não só coisas do nosso trabalho, do nosso dia a dia profissional, mas também sobre a vida. Além de cultura, além de conhecimentos gerais, né? E eu sempre brinco com você que você é uma segunda mãe para mim. Na verdade, não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Eu queria te agradecer por tudo, por toda essa nossa vida compartilhada, tá? E dizer que você tem um lugar muito, muito, muito especial no meu coração. Um beijo. Gente, Olá, eu sou Fabiano, genro da Dona Isabel. Eu sei que não é muito comum o genro falar bem de sogra, mas no meu caso eu só tenho coisas boas a dizer a respeito da minha. Em primeiro lugar, uma grande admiração pelo papel que a Dona Isabel conseguiu exercer durante a sua vida profissional, tendo iniciado em um momento em que as portas abertas para as mulheres eram extremamente estreitas. Isso é muito importante, sobretudo para essa emancipação das mulheres no mercado de trabalho, no mercado profissional, que infelizmente não chegou onde deveria chegar, mas com a contribuição de mulheres como a Dona Isabel, não há sombra de dúvidas que as coisas melhoraram bastante. No convívio pessoal, também é muito gostoso conviver com a Dona Isabel. Ela sempre tem esse jeito de que quer resolver as coisas o mais rapidamente, da maneira mais competente possível. Algumas curiosidades, como por exemplo, quando eu empresto algum livro para a Dona Isabel ler, ainda que o livro tenha mais de 500, 600 páginas, normalmente o período em que ela me devolve é de 3 dias, e realmente com as obras lidas. Uma outra curiosidade é que a Dona Isabel, às vezes, ela costuma assistir algumas séries de televisão pelo final, ou seja, ela começa na última temporada e vai até a primeira. Enfim, a Dona Isabel é essa pessoa excepcional que todos nós convivemos. Eu sou o Guilhermo, neto da Maria Isabel, e bom, desde que eu era bem pequeno, minha avó já me ajudava com algumas palavras em inglês, ela já me ensinava como objetos e animais. E, bom, eu também gosto bastante de conversar com a minha avó, que está sempre muito ligada nas notícias e assuntos da atualidade. Bom, a minha mãe, que eu me lembro, desde novinho, ela sempre trabalhou, né? E sempre tinha as funções de trabalho e as funções de casa. E mesmo assim ela conseguiu educar muito bem a gente, eu e minhas irmãs, né? Fazendo com que nós entendêssemos que tínhamos que estudar, né? Era assim, não era obrigado, mas se não estudasse ia ficar de castigo. Então a gente cumpria, tipo, para fazer tarefa, para sair de casa tinha que ter feito a tarefa, né? Todas essas coisas. E mesmo assim, tudo sempre conversado, não me lembro de ter apanhado, tinha uns beliscõezinhos, alguma coisa, mas nada que passasse disso. E com isso acho que ela conseguiu educar muito bem os 3 filhos para que depois cada um tivesse sua independência e fosse responsável pela sua vida, né? Então, assim, obrigado por ter nos por nos ter educado bem, né? E na parte profissional ela sempre foi muito agitada, sempre procurando fazer alguma coisa, não consegue ficar parada, né? Agora tá dando uma descansada, tá com uma semi-aposentadoria aí, e então tem que pegar essa fase e aproveitar, né? Viajar, descansar, né? E ter uma vida longa com saúde. Obrigado, mãe. Um beijo. Falar sobre minha mãe é falar sobre força, é falar sobre enfrentar a vida sem medo. Eu, desde pequena, eu sempre vi minha mãe resolvendo os problemas que apareciam na frente dela com serenidade,
com equilíbrio, nunca a vi se desesperar com nada. E isso foi um grande exemplo sempre. Minha mãe é uma pessoa que o que você der para ela resolver, a impressão que eu tenho é que ela vai sentar, pensar e vai achar uma solução. E enquanto ela não achar uma solução, ela não vai parar de pensar naquilo. É uma pessoa que está sempre do nosso lado e eu fico muito feliz de fazer parte dessa história. Hoje ela diz que vai se aposentar, que vai descansar, que não vai trabalhar muito, mas eu sinceramente não acredito. Eu acho que ela é uma pessoa que ama o que faz, que gosta de trabalhar, que gosta de estar envolvida em novos projetos e isso vai fazer parte da vida dela sempre. Te amo, mãe. Oi, meu povo de Garça. Eu sou a Carolina, filha mais nova da Maria Isabel. E olha, minha mãe sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. Eu conto várias histórias sobre ela no meu ambiente de trabalho. E eu vou confessar uma coisa, a história que o povo mais gosta é que ela estudou com a Hillary Clinton. Porque no fundo, todo mundo quer uma boa fofoca. Então é isso, um beijo pra vocês e boa entrevista. Gente, que lindo! Vocês foram, mas como é que vocês foram? O Albertinho, ele ia fazer, a Maria Helena falou pra mim que ficou com medo de ele falar. E ele e assim, sem querer, ele soltar alguma coisa. Mas tenho certeza que ele vai ficar triste. Que maravilha, mas muito obrigada, gente. Não, e vocês foram atrás exatamente do pessoal que eu trabalho há anos e que... Nossa, olha, Vera, a Cleide, a Dani, meu Deus, que maravilha. Olha, muito obrigada. Estou muito feliz de ter vindo aqui, contado as minhas histórias. Quase não tem história. Você vê que eu conto bastante história, né? Ai, meu Deus do céu. Não, nós temos que fazer 3 perguntas. 3 perguntinhas. Defina Maria Isabel Baracá. Maria Isabel... Nossa, Rolim de Souza Lima Baracá. Ai, Mariane, francamente, não sei me definir. Eu acho que eu sou assim, vamos dizer assim, eu acho que eu sou hardworking, né? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de produzir, entendeu? Eu acho que se eu ficar parada, eu não me sinto muito bem. Aquela história que ele falou de assistir série. Por exemplo, eu adoro assistir série, mas eu não consigo ficar assistindo só uma série. Eu tenho que estar... Então, eu estou com o jornal na mão, assisto a série, a hora que não está interessante, eu estou lendo o jornal... Porque eu acho que o meu cérebro é ativo. Até às vezes eu preciso até dar umas acalmadas, porque eu estou sempre elaborando coisa, pensando. Adoro jardinagem, é a hora que eu relaxo, a hora que eu vou mexer com planta. Eu ainda falo que eu ainda vou abrir uma firma de jardinagem, porque é o que me relaxa, entendeu? E adoro essa coisa de família, de ter almoço de família, de trazer as pessoas. Eu gosto de gente. Entendeu? Acho que é isso. É pouco, né? Eu gosto de gente. Como você estava 5 anos atrás e você se imaginaria como está agora? Olha, 5 anos atrás eu estava super nativa, porque assim, como os meus filhos se encaminharam, eles não me dão trabalho, né? Então, cada um tem sua vida. E eu com escola, tudo. Mas eu já tinha planos, já faz alguns anos que eu venho me preparando para ir diminuindo o ritmo e parando, né? Eu acho que agora está na hora de eu ir passando a bola, né? Porque eu me sinto muito bem, mas como me diz o médico, você não é uma criança, né? Teus órgãos têm 77 anos, né? Então, tá na hora de dar uma diminuída. Então, acho que é isso. E né? Como você se imagina daqui 5 anos? Aposentada? Viajando? Olha, eu acho que mais aposentada, se tiver saúde, viajando, porque eu não me vejo sentada fazendo tricô. Eu acho que sabe, engraçado, eu acho que lendo, enquanto eu acho que eu tiver uma cabeça que absorva, né? Eu gosto de ter noticiário, acompanhar política, ler jornal, entendeu? Então, saber o que acontece no mundo. Se eu tiver saúde, continuar fazendo isso. Né? Que legal. Vamos lá. Mariana, mais um. Mais um, chegamos ao final. Que satisfação receber aqui uma jovem de 77 anos, mãe, professora, empreendedora, dinâmica, à frente do seu tempo. Olá. Maria Isabel de Rolim de Souza Lima Baracá.
que virou Isabel Baracá. Não é? Muito obrigado. A conhecida. Não é? Isabel Baracá. Muito obrigado. Não, olha, eu que Uma agradeço. satisfação, mas muito grande. Que história de vida maravilhosa. Aproveitou tudo aquilo que a vida pôde te dar. Olha, teve muito perrengue pelo meio, viu? A gente não conta, né? Isso que a gente filtra, né? É engraçado que depois que passa, você filtra e você vai contando a trajetória legal. Claro que não foi tudo fácil, mas, né? Consegui construir tudo isso, né? Uma família muito legal, muito boa, a gente se dá muito bem, então... Viveu a Acho vida. que eu vivi. Viveu a vida e tem uma história aí deliciosa. Muito obrigada a Satisfação. vocês por perderem esse tempo me ouvindo, né? verdade. Passar esse tempo me ouvindo. Que Eu isso? que agradeço, eu que tenho a agradecer mesmo. Ó, a Mariane, ó, beijo. Nossa Senhora, adoro essa menina. Nossa, isso eu falo que tudo cria. Não é verdade? Não é verdade? Tudo cria. Não é? Muito bom, muito bom. Vamos Valeu. agradecer então ao apoio, né, Fábio, que está Sim. sempre nos apoiando. O Chico do jornal, com o Jornal Garça em Foco. Isso. E com O site. o Garça em site Foco. dele, isso. O Carlão, que é o nosso produtor aqui. Do Garcini. Do Garcini. A Criar e Comunica, que está sempre por trás das nossas artes. Sim. E a CM Móveis, que nos concede os móveis aqui para a gente ter um estúdio legal. bem decorado. Muito obrigada. Hoje preciso agradecer também o pessoal do Café do Brasil, que cedeu os pacotes de café pra gente, que acompanha a gente. O Salute. Oi, Salute, que cedeu o Café Aroma. Fomos lá buscar o Café Aroma, o Salute acompanhando a gente, com a gente aí em todos os episódios. Então, obrigado a todos. Valeu. Mais um episódio de Pod Café. Isso aí. E você que gosta de nos acompanhar, se inscreva no YouTube. O nosso canal é Pod Café, nosso Facebook, nosso Spotify, também estamos no Spotify, e também no nosso Instagram, oficial Pod Café. Conto com vocês. Um abraço. Acompanhe a gente. Obrigada, valeu, hein? Que isso? Não, eu fico falando. Nossa. As perguntas não fiz nenhuma. Tinha Mas foi 45 perguntas aqui. Você colocou tudo aí, É você mesmo, não precisa ficar perguntando. É, Você precisa tirar de é o você. lado professor.